Então, iniciando a gravação, estamos na aula de número 3 e vamos falar sobre inovação na área da saúde. Então, um pouquinho sobre inovação química e fármacos, né, que é um processo que envolve a criação de novas moléculas e materiais com propriedades únicas. Esses avanços são fundamentais para o desenvolvimento dos fármacos, que são substâncias que utilizam para tratamento de doenças. E a inovação química é uma área constantemente em evolução, com muitos desafios para a superação. Então, se a gente for pensar, lá atrás a gente tinha o quê? Os curandeiros. Os curandeiros começaram a aplicar ervas, fazer compostos. Depois dos curandeiros, passou a se fazer o quê? Aos boticários. Vocês já ouviram falar, né? O que é um boticário? Boticário é a pessoa que fazia as aplicações de extração de líquidos e de poções a partir das plantas e outras combinações. Chegando a então os primeiros barbeiros, para que se transformaram posteriormente, daí começou a se usar o termo de médicos e começou-se a ver que você conseguiria isolar propriedades químicas de determinados medicamentos e esses medicamentos começaram a ser comercializados. Então, a invenção da penicilina é um dos marcos históricos mais fortes que nós temos, ajudou a combater muito as infecções. Agora você tem os antibióticos e todo esse conjunto. Bom, quais são os desafios que existem no desenvolvimento de fármacos? É a complexidade dos sistemas biológicos que torna difícil prever como uma molécula pode interagir com um alvo molecular específico. E aí, normalmente, os medicamentos hoje ainda têm problemas ligados à rejeição, a sintomas adversos. Né? Se você pega a bula de um medicamento, eu que estou aí nesse período aí de inverno usando muitos medicamentos, você acaba tendo que tomar um medicamento para resolver o teu problema, mas em seguida você passa a ter o quê? Outros problemas. Você tem que tomar um segundo medicamento para resolver o efeito colateral do primeiro. Né? As pesquisas, de um modo geral, elas envolvem o quê? A aplicação desses fármacos e depois toda uma gama de aplicação com grupos de controle de pessoas que têm esse problema de medicamentos. Então, é necessário muito forte o investimento desses recursos humanos qualificados para superar esses desafios. Inclusive, aqui em Santa Catarina, no Sapiens Park, já tem 2 empresas fármacos instaladas, trabalhando com os cursos de pós-graduação da UFSC na área de Química e na área de Farmácia, para o desenvolvimento de medicamentos. Eu agora estou fazendo uso contínuo de um medicamento chamado Alenia, né? Mas eu, naquela época, lá nos anos 90, eu fui cobaia desse medicamento também. Ele é um que aumenta a imunidade da pessoa para as mudanças climáticas, poeiras, ou seja, todos os agentes que geram alergia no aparelho respiratório. Né? Então, na época, o Dr. Antônio, ele fazia parte da equipe de desenvolvimento desse produto lá no Paraná, né? Financiado, obviamente, por uma indústria farmacêutica que veio a gerar o Alenia. Né? Mas o método mudou só um pouquinho, a válvula de aspiração daquele pó, ela é uma cápsula, né? Que você racha ele e você aspira aquele pozinho ele gera, entre aspas, uma certa alergia, mas ele já tem os componentes que neutralizam essa alergia. Então, ou seja, eles fazem o teu organismo ficar mais forte. Ele é já na área preventiva. Não adianta depois que eu tenho uma crise de asma tentar usar o Alenia. Né? Então, as tendências que nós temos é que o desenvolvimento desses fármacos estão constantemente em evolução e a utilização de inteligência artificial e aprendizado de máquina para acelerar processos de descoberta de novas moléculas. Tá? Então, a inteligência artificial
já está sendo utilizado. Outra tendência é a utilização de terapias personalizadas, que levam em conta as características do paciente e desenvolver tratamentos mais eficazes com menos efeitos colaterais. Né? Não pode ser mais aquele medicamento de venda irrestrita, né, para qualquer pessoa. Então, nós temos aí uma importância muito forte nessa área dos fármacos. Tá? Tanto é que existe aí uma lei específica no Brasil e investimentos do Ministério da Saúde para isso, que é o segundo material que eu quero apresentar para vocês hoje, né? Que é Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, publicado pelo Ministério da Saúde. Tá? Então, eles estão investindo aonde? Né, o SUS é para todo mundo, né? Áreas estratégicas de pesquisa, né? Inclusive agora aí na UFSC também tem o desenvolvimento de vacinas contra a dengue, porque é um problema de saúde muito forte no Brasil, né? Pesquisas de saúde com foco em mulheres e crianças, política pública de saúde mental, que é algo assim bem complicado hoje no Brasil, principalmente aqui no sul do país. O índice de suicídio é muito forte, tanto é que tem o Setembro Amarelo, exatamente para fazer a lembrança disso, tratar as pessoas, porque é um período bem complicado. Então, mês que vem vai ser o Setembro Amarelo, né? E superar a vulnerabilidade tecnológica que a gente tem, além de concluir, de superação de desigualdades regionais de ciência e tecnologia. Tá? Então, existem as redes de conhecimento, né, aplicado à saúde. Então, dando uma olhadinha aqui na coisa, eles têm feito desde 1994 a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Saúde, né? Ela vem sendo repetindo, a cada 2, 3 anos eles fazem uma nova conferência. A cooperação técnica e a liberação de algumas patentes onde o Brasil pagou, principalmente em medicamentos para o tratamento da AIDS, que eles falaram que é quebra de patente. O Brasil não foi lá e simplesmente quebrou a patente. Ele foi lá, pediu autorização e fez o quê? A compra da autorização para produzir esse medicamento para tratamento aqui da população brasileira. Ele não comercializa, obviamente, então ele não é um concorrente, mas ele, como um medicamento caro, ele consegue produzir por um custo bem mais barato e fazer essa entrega. Então, o que nós temos? A Política Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, PNCTIS, tá? Que foi autorizada baseado em quê? No artigo 200, inciso 5º da Constituição Federal, que estabelece as competências dos sistemas únicos de saúde. Tá? Então, ela está baseada no Sistema Único de Saúde, ou seja, desenvolvimento de medicamentos e para a solução de problemas da população do Brasil. Tá? A Agenda Nacional de Prioridades em Pesquisa na Saúde, então a Covid também entrou nisso, doenças respiratórias, né? Entrou o programa Mais Saúde para Todos e o desenvolvimento científico e tecnológico do SUS, envolvendo também o quê? Sistemas. O DataSUS hoje é a junção de vários sistemas. Chegou a existir 132 sistemas diferentes na área de saúde. Agora, como a gente já comentou na vez passada, o CISREG de regulamentação, começar a guardar os resultados dos exames, né? Vou aproveitar falando nisso aqui para vocês. Olha só, aqui ó, eu tenho os resultados de um exame que eu realizei agora para o tratamento meu. Vocês estão vendo a minha voz aí bem embargada, né? E como é que era? Antes você ia lá, tirava raio-x, tinha que usar produtos químicos, revelar num filme. O que aconteceu? O aparelho da GE, General Electric, ó, eu consigo fazer o quê? A visualização. Opa, eu tenho que entrar com tudo de novo aqui, desculpa. Entrei, vamos ver os detalhes aqui do meu exame.
né? Vamos ver a imagem dele, ainda não tem laudo, foi feito hoje de manhã. Ó. Claro que tem aqui um problema de autenticação, aí ele está dizendo que não é um site seguro, mas como eu conheço eu vou continuar nele, né? Ó, aqui está o meu exame, estão vendo? Ó, o que acontece. Aqui o lado direito meu está livre, o lado esquerdo aqui, ele tem o quê? Ele tem um desvio para cá e aqui ó, uma situação de adenoide. Enquanto aqui ó, tudo isso aqui passa ar, esse aqui só passa 10% da capacidade possível dele. Tá? Então eu tenho 50% funcionando aqui e só 10% aqui. Por isso que eu estou com uma grande dificuldade de respirar. Ah, professor, o que mais tem? Olha, eu posso olhar o seguinte, como é que está a questão inversa. Olha aqui, como é que fica. Né? O que mais que eu consigo colocar? Ah, eu quero ver a questão sanguínea, ó. Como é que está? Aqui são ossos, né? E aqui, ó, todo o fluxo sanguíneo que eu tenho. E eu posso ir mudando a janela radiológica. Ó, tá vendo? Aqui dá para ver bem certinho os dentes. E aqui, ó, aqui vocês estão vendo, aqui passa um monte de ar e aqui passa bem pouquinho. Estão vendo? Então, são todas ações da área de tecnologia para melhorar a nossa saúde. Né? Em breve vou ter que fazer provavelmente uma cirurgia, né? Então, como é que foi o investimento? 65 milhões para pesquisas em doenças transmissíveis. Né? Mais de 100 estudos em AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Essa que eu falei para vocês, que o Brasil tem investido fortemente e por isso que você não tem mais aquela mortalidade altíssima. Né? Quais são as áreas estratégicas que eles têm? Né? Então eles olham o quê? Áreas negligenciadas que os grandes farmacêuticos não estão fazendo pesquisa. Né? Então, pesquisa em doenças não transmitíveis. Né? Então, nós temos um estudo epidemiológico, é o maior da América Latina, né? Que é um estudo longitudinal da saúde do adulto do Brasil. Pesquisa para mulheres e crianças, principalmente os recém-nascidos. Por isso que o Brasil aí reduziu muito a taxa de mortalidade infantil, né? Das mães e também das crianças, né? E a saúde mental, aquilo que eu falei, que aí recebeu inclusive o reconhecimento internacional e a criação do Setembro Amarelo. Né? E aí tem investimentos para superar vulnerabilidades tecnológicas, desenvolvimento de marca-passo. Marca-passo o que é? É um equipamento que é colocado no coração que ele mantém o compasso dos batimentos cardíacos. Tá? E aí nós temos ainda aqui bioprodutos de uso terapêutico, então os produtos fitoterápicos, né? Inclusive meu médico, para o meu joelho, eu estou agora fazendo uso de curcumã, que nada mais é do que o açafrão da terra, para ajudar nisso. Vacinas de diferentes itens, né? No caso, a gente chegou até a ter a Coronavac, que aí era desenvolvida aqui no Brasil pela o Instituto Oswaldo Cruz, que foi um grande desenvolvedor de pesquisas na área de saúde. Né? Investimentos em ciência e tecnologia nas regiões e gestão do conhecimento, o compartilhamento disso aqui entre as universidades do Brasil. E o prêmio de incentivo em ciência e tecnologia para o SUS, ou seja, um prêmio específico ajudado, além do reconhecimento, contribuições em dinheiro para os centros de pesquisa que desenvolverem para o SUS. Tá? Então, essas informações aí estão disponíveis no site da Secretaria. Quem quiser acessar, está lá. E nós temos uma coisa que eu postei lá para vocês, que deixa eu pegar aqui para não pegar o link errado, o Bill Gates.
o que ele anda investindo agora? Então, ele já tinha o quê? Várias pesquisas na Amazônia para o desenvolvimento contra a malária, febre, que é a febre amarela, contra desnutrição e etc e tal. Então, eles fizeram uma conferência, olha só, terça-feira, 19, ou seja, há 6 dias atrás, ó, Bill Gates pede pesquisa e desenvolvimento para medicamentos para ajudar países em desenvolvimento. Microsoft co-founder Bill Gates has a long history of working closely with Japan, and he wants that to continue, not in the personal computer industry, but for developing drugs and vaccines to help children around the world. We are facing a challenge in terms of the funding for these activities. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui as legendas. Não, o vídeo é deles mesmo, não é no YouTube. Desculpa, gente. Need generous funding at the research side, both from companies and governments and philanthropists. Gates was speaking at a global healthcare event in Tokyo on Tuesday. He talked about Japan's potential to develop new drugs and work with his non-profit organization aimed at tackling inequality. He says the onus is on wealthy nations to help others tackle problems such as infectious diseases. I believe that now's the time to deepen the partnership, not only between the Gates Foundation and Japanese innovators, but with the whole global health infrastructure. Aid groups around the world are struggling in light of moves in the United States and Europe to cut funding. Gates said any drug that Japan discovers benefits the entire world. The philanthropist held talks with Prime Minister Ishiba Shigeru earlier in the day. Não viram? Eu postei a notícia, está toda em português aqui, claro, a fala dele está em inglês ainda, né? Mas é algo que é surpreendente. Né? Você vê, poxa, o Bill Gates é um cara da área de tecnologia, ele está lá preocupado com a saúde. Né? Mas ele já teve uma outra entrevista onde ele fala abertamente desse problema, que é o quê? O problema da saúde mundial, né? E ele vê que isso afeta, se você deixa as doenças evoluírem sem nenhum tratamento, elas acabam fazendo como aconteceu com a pandemia nossa. Elas vão se proliferando e indo para outros países. Né? Então, tem toda uma questão de vacinação. Então, há uma briga aqui, ó, se vocês olharem aqui, não adianta também ter isso tudo e não convencer a população e mostrar os benefícios. Tá? Que são o quê? Campanhas, vacinação em Santa Catarina. Ó. Então tá aqui, a campanha de vacinação. Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas de Santa Catarina para o Movimento Nacional pela Vacinação. Por isso... Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas de Santa Catarina para o Movimento Nacional pela Vacinação. Por isso a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Zé? Tá pronto? Eu nasci pronto, Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Quem ama vacina, então vacine quem você ama. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Viram o que eles fizeram? Pegaram, para chamar a atenção das crianças, além do Zé Gotinha, a Xuxa, né? Vocês não são dessa geração, mas eu vi quando era pequeno ainda, né? A nave da Xuxa, né? Então eles usaram bem essa questão. Vou até postar esse vídeo aqui. Isso é claro que é uma campanha de vacinação anterior, né? Mas você tem que usar de todos os recursos possíveis. Tá? Então, hoje em dia se faz isso. Só para vocês pegarem aqui, eu vou pegar uma coisa que inclusive até chegou a passar em uma novela, ó. Revolta da Chibata. Tá? Desculpa, Revolta da Vacina e da Chibata, elas foram contemporâneas. Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. Ó.
Então, uma foi em 1910 e a outra foi a da Chibata, né? Revolta da vacina. Aqui. Que mostra exatamente que o pessoal não queria receber as vacinas, tá? Então, já teve isso aqui no Brasil, ó. Revolta da vacina. Então, a novela até apresentou isso lá no Rio de Janeiro, foi de 1904. A população não queria se vacinar, mas estava morrendo todo mundo. E o Oswaldo Cruz, inclusive, o principal instituto do Brasil na área de desenvolvimento de vacinas, ó, Instituto Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz, a famosa Fiocruz, que você já deve ter ouvido falar. Ó, vou postar todo o desenvolvimento que eles têm feito nos últimos anos, para as principais vacinas do Brasil, tá? E aí também um outro que daí é vacina na área contra picadas de cobra, que é o Instituto Butantan. Ó. Instituto Butantan, o foco dele principal é o quê? Desenvolvimento de vacinas contra a picada de animais peçonhentos de um modo geral, né? Não é só cobra, mas também os animais como escorpiões e outras coisas. Tá? Então, vejam a gama, né? E nós tivemos também aí agora o seguinte, a expectativa de vida do Brasil. De vida no Brasil. Ó, a nossa expectativa, ela... Ó, olha o que aconteceu com a nossa expectativa. Então eu vou copiar isso aqui completo. Já aumentamos o brasileiro para 76,4. Quando eu era pequeno, em 1970, a perspectiva era só 54 anos. Vou postar esse material aqui junto com o texto para vocês, né? Então o resultado final foi exatamente esse. A melhoria da expectativa do brasileiro. Agora, vamos lá, expectativa de vida em Rio do Sul, Santa Catarina. Ó. Ó. Vamos ver aqui, ó. 8 de junho, né? Então, isso aqui é a melhor que tem. Então, a qualidade de vida de Rio do Sul, que aí nós estamos falando exatamente daqui, né? Rio do Sul ficou em 14º, né? E a 200 no Brasil. Ó. Moradia, educação, aí o acesso, tudo, e principalmente a saúde. Rio do Sul, agora a perspectiva é que a mulher viva na faixa de 80 anos e o homem 76, tá? E eles falam que dentro de alguns anos, isso agora, né? A previsão em 5 anos é que aumente para o homem para 79 e a mulher 84. Né? Então, o nosso sistema de saúde aí é muito bom. Em Rio do Sul, né? Claro, tem problemas de espera, etc e tal, mas o governo do estado tem trabalhado muito para reduzir as filas. Vocês devem ter visto aí o governador postando que passou de 1 milhão de cirurgias e tal, e realmente as filas andaram muito nesses últimos tempos. Bom, pessoal, o que nós tínhamos para a aula de hoje é essa. Vou parar a gravação e abrir para que os alunos façam perguntas, façam suas considerações.